Então, pessoal, agora nós vamos à nossa última aula sobre ângulos. Acompanhe comigo, Geometria Plana, quarta aula, ângulos. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre geometria plana, Continuando com geometria plana, a aula 4, nós vamos falar sobre ângulos, bom? Então, vamos na primeira definição de ângulos. Chamamos de ângulo a região compreendida entre duas semirretas distintas e não opostas e de mesma origem. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a semirreta de origem O, que passa pelo ponto A, semirreta OA, e aqui de origem O, que passa pelo ponto B, a semirreta OB. Então, essa parte aqui, a região compreendida entre essas duas semirretas, é o que a gente chama de ângulo. As semirretas são os lados dos ângulos, então OA e OB são os lados, e a interseção das duas semirretas é o vértice. Bom, então vamos falar dos elementos do ângulo. Temos aqui a mesma figura, E aí a gente tem, como eu havia falado antes, os lados são OA e OB, e o vértice é o O. Então, como é que a gente lê isso aqui? Ângulo AOB. Ângulo AOB. As unidades mais usadas para medir ângulos são o grau e o radiano. E a relação existente entre grau e radiano é uma regra de 3. Então, a gente coloca assim, olha, 180 é igual a π, e um ângulo alfa qualquer é igual a x, que vai ser esse x radiano que a gente está procurando. Então, multiplicando cruzado, a gente teria απ é igual a 180x. Então, passando o 180 para o outro lado, nós temos que x radiano é igual a απ dividido por 180. Lembrando que alfa é o valor de um ângulo. Se tiver como simplificar esse alfa com 180, tem que simplificar para achar, então, o radiano. Classificação dos ângulos quanto à posição. Primeiro nós vamos ver a seguinte situação. Semirreta interna a um ângulo. Uma semirreta é interna a um ângulo quando ela tem origem no vértice do ângulo e os pontos internos do ângulo pertencem a essa semirreta. Então nós temos aqui AOB, que é o nosso ângulo, certo? De vértice O. E aqui na origem, ou seja, no vértice do ângulo, nós temos uma semirreta interna a esse ângulo. E todos os pontos internos ao ângulo pertencem a essa semirreta. Logo, então, a semirreta é interna ao ângulo. Ângulos consecutivos. Então, assim, agora nós vamos falar realmente das posições dos ângulos. Então, dois ângulos são consecutivos se e somente se um lado de um deles é também lado de outro. Ou seja, um lado de um deles coincide com um lado de outro. Então, nós temos aqui o ângulo completo aqui AOC, e a gente tem vários ângulos aqui. Nós temos o AOB e o BOC. Então, de dois em dois, nós vamos dizer que o ângulo AOB e AOC são consecutivos. Então, AOB e AOC são consecutivos, e a semirreta OA, ou seja, o lado OA, é comum aos dois ângulos. AOC e BOC são consecutivos. Então, AOC e BOC são consecutivos, com o lado OC comum aos dois ângulos. E AOB e BOC são consecutivos. Então, AOB e BOC são consecutivos, com o lado OB comum aos dois ângulos. Então, esses ângulos são consecutivos. Ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos são adjacentes. Então, veja bem que para ser adjacentes, eles têm que ser consecutivos. Então, dois ângulos consecutivos são adjacentes se e somente se não têm pontos internos em comum. Então, a gente lembra que os pontos internos estão aqui dentro dos ângulos. Então, veja só, o ângulo AOB e o ângulo BOC
são adjacentes. Por quê? Os pontos que tem aqui no ângulo BOC não são comuns aos pontos que tem aqui do ângulo AOB. Portanto, se não tem pontos comuns, esses ângulos são adjacentes. Classificação quanto à medida. Bom, a gente já lembra dessa classificação desde o 6º ano, quando a gente vem falando de ângulos. Então a gente começa. O nosso ângulo reto aqui é um ângulo que tem 90 graus. Então veja só, o meu ângulo ABC é igual a 90 graus. É um ângulo reto. Um ângulo agudo é aquele ângulo que mede menos de 90 graus. Então veja só, DEF, que é o nosso ângulo, é menor que 90 graus. E o ângulo obtuso é um ângulo que tem mais do que 90 graus e menos do que 180. Então veja só, o GHI é maior que 90 graus e menor que 180. Embora na definição de ângulos os lados não possam ser semirretas opostas, costumamos chamar de ângulo raso a união de duas semirretas opostas. Então a gente fala que a região, que o ângulo é a região entre duas semirretas de origem O não opostas. Nós falamos isso na definição lá atrás. Porém, a gente costuma chamar, quando a gente une duas semirretas opostas, o ângulo compreendido entre elas de 180 graus. E a gente chama de raso. Então veja aqui, o ângulo AOB é igual a 180. Poderia ser por baixo também. Beleza? Ângulos complementares são aqueles que somam 90 graus. Então, o complemento de um ângulo x qualquer é dado por 90 menos x. Então, eu tenho aqui o meu ângulo AOB e tenho aqui uma semirreta OC. E aí, eu estou dizendo que a medida de AOC mais a medida de COB é igual a 90 graus. Então, vamos supor que eu sei que a AOB mede 90 graus. Então, vamos supor que o meu COB aqui medisse 20. É o meu ângulo x. Então, aqui é meu ângulo x e aqui é 20. Então, 90 menos x é igual a 20. Então, isto é o complemento do meu ângulo. Ângulos suplementares são aqueles que somam 180 graus. E o suplemento de x é igual a 180 menos x. Vale aquela mesma regra que eu falei anteriormente. E a gente então tem aqui a medida de AOC mais a medida de COB igual a 180. Então, são ângulos suplementares. E os ângulos replementares são aqueles que somam 360 graus. Então, o replemento de um ângulo x é dado por 360 menos x. Então, eu coloquei aqui só para a gente visualizar, correto? Para ver quem é o replemento de um ângulo. Então, veja só, a medida de AOB mais a medida... Então, quem é AOB? AOB é esse camarada aqui. Poderia ser de baixo também? Poderia. Por isso é que eu coloquei aqui de forma diferente. Então, AOB sendo esse preto aqui e BOA esse outro vermelho. Então, a soma dos dois é igual a 360 graus. A bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é a semirreta interna ao ângulo com origem no vértice. Então, semirreta interna ao ângulo com origem no vértice, que divide esse ângulo em dois ângulos adjacentes e congruentes, ou seja, a mesma medida. Então, eu coloquei aqui para vocês verem um exemplo com 30 graus, mas ele poderia ser de qualquer outro valor. Então, o que eu digo? Que o ângulo AOS é congruente ao ângulo SOB. E se isso é verdade, então OS é a bissetriz do ângulo AOB, porque divide esse ângulo em dois outros ângulos congruentes.
Os opostos pelo vértice, o famoso OPV. Então, dois ângulos são OPVs se e somente se os lados de um deles são as respectivas semirretas opostas do outro. Então, o lado deste ângulo, correto? É uma semirreta oposta ao lado do outro, assim como esta semirreta é oposta a esta outra aqui. Então, veja só, nas figuras, as semirretas OA e OB, então OA e OB, e OC e OD são opostas. Logo, os ângulos AOC e BOD são opostos pelo vértice, assim como o AOD e o COB também são opostos pelo vértice. E a principal característica dos ângulos OPVs é que eles são congruentes. Então, eu posso dizer que alfa é congruente a alfa e beta é congruente a beta. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esta foi a nossa última aula de demonstração aí. Agora a próxima aula vai ser resolvendo alguns exercícios, tá ok? Obrigado a todos que acompanharam aí e espere para a próxima aula. Um abração e até mais.